além da exibição do filme, a gente tem também a honra de receber a diretora do filme, Diane Iniesco. Gabriel, que é o produtor do filme, o Atahualpa Antônio Pereira Filho, que é o biógrafo do Padre Quinho. E também o João Henrique Medeiros Nunes, que é o irmão do Padre Quinho. Amigos, pessoas muito importantes, a nossa querida Maria Cecília, que está recebendo a gente aqui. Esse projeto incrível que é essa Escola de Educação Integral. E aí a gente vai fazer a exibição do filme. Depois da exibição, a gente vai ter um debate com os nossos convidados. Todo mundo também convidado a participar do debate, fazendo perguntas. O filme já vai contar bastante da história do Padre Quinho. Mas antes de começar o filme, a gente queria fazer uma homenagem. E aí, dois alunos aqui da escola, o Rafael e o Mário, eles vão ler um texto que a Maria Cecília escreveu de rebatizamento da escola. E aí, eu peço para eles virem aqui na frente.
Garcia, o Cristiano, o pessoal da equipe aqui da escola para fazer esse evento ser possível. Obrigada. E aquela alegria era, às vezes a gente gritava quando criança, né? Gritava na rua, soltando pipo, e o eco ia lá na montanha, assim. Então o que eu vi no sítio? Nossa Senhora dando gargalhada no céu. Uma grandíssima novidade que a gente percebeu é essa alegria materna. Desse mundo de forma mais sublime do que aquele que for encontrado com a cabeça reclinada e de olhos abertos, contemplando aquela que te sorri. Daí, na glória do Pai, roga por nós que ainda temos tanto que aprender contigo. Ele, antes de nascer, foi Zequinha, né? Porque o pai dele era Zeca, aí ele era Zequinha. Mas depois ele mesmo botou o nome dele de Quinha. Quando eu era rapaz, né, ele não ia nem na missa, porque ficava pensando que ia chamar ele para ler leitura, ele tinha vergonha. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Muita alegria estar aqui com vocês e exibir esse filme aqui na escola, que faz parte tão importante do filme, né? Acho que essa escola é um grande exemplo de tudo que o Padre Quinha deixou de legado, né? Agradeço a Cecília e toda a equipe, né? A diretoria, todos os funcionários aqui da escola que receberam também a nossa equipe tão bem, né? Tivemos a oportunidade de fazer filmagens lindíssimas, porque essa escola também é um espaço muito especial para a nossa cidade de Petrópolis. Eu acho que para começar falando do filme, eu vou contar como que o filme surgiu, né? Então, a primeira pessoa que provocou a existência desse filme foi a Lucimar Danelon, que é psicóloga, né, que trabalha na Oficina de Jesus. Então, ela foi aluna da minha mãe, né, a Miriam, que está aqui também. E a Lucimar sabia que a gente trabalhava com cinema e começou a conversar sobre a possibilidade de fazer um filme sobre o Padre Quinha. E ela era muito entusiasmada, então ela queria muito, ela procurou a gente, né? E aí ela começou a fazer todo um movimento de pesquisa, de conversar com a família, de conversar com a oficina, né? Era um desejo da Oficina de Jesus e da família que a gente pudesse registrar para a memória esse legado do Padre Quinha. Então a Lucimar provocou a gente, aí a gente trouxe o Vinícius, começou a fazer uma equipe, né? O Vinícius foi chamando outras pessoas, a gente criou toda uma equipe que pudesse então realizar esse projeto. E o projeto ele foi inscrito no edital e conseguiu recursos no edital de cultura aqui da cidade. E aí depois veio também a Jaqueline, que está aqui, né? A Jaqueline ela foi muito importante na pesquisa, ela conhecia todo mundo, conviveu muito com o Padre Quinha. Começou a levantar uma série de fontes e aí a gente chegou no Atahualpa, porque o professor Atahualpa, ele realizou várias gravações com o Padre Quinha, que ele vai contar melhor a história, mas o Padre Quinha queria muito que ele escrevesse a história dele, então ele tinha inclusive fitas
cassete com a voz do Padre Quinha, que aparece no filme no início e no final, é a voz original dele, né? E aí fez o livro, aí já tinha também a primeira versão do livro, ainda não tinha sido publicado, mas serviu de base para pesquisa, né? Então a gente começou todo um processo de falar com os personagens, né? De selecionar quem que daria as entrevistas, quem que poderia, né? Algumas pessoas que a gente queria ter entrevistado na época não puderam, como a própria Cecília, que estava viajando, e, enfim, mas fomos buscando, né? Fazendo todo esse trabalho de levantamento, de informações, de pesquisa, do acervo iconográfico, né? Das fotos, das matérias de jornal, as visitas técnicas, e aí conseguimos agendar as filmagens, né? E foi muito bacana. E aí também queria, né, agradecer muito a equipe de realização, que além do Vinícius na produção, a gente teve a Aline Castella, né, na assistência de direção e pesquisa, a gente teve o Gregory Baixos e a Mariana Rocha na fotografia, o Gregory também trabalhou na montagem, finalização, e outras pessoas que ajudaram na trilha sonora, na assistência de produção, né? Enfim, foi uma grande equipe, muito querida, e eu acho que uma coisa importante é que a gente se emocionou muito, né? Acho que todo mundo que participou da filmagem ficou muito comovido com a história do Quinha. Né? Quinha de Petrópolis já conhecia, né, a fama dele, o fato desse trabalho que ele fez na nossa cidade por tantos anos, mas quando você começa a pesquisar mais, você vai ficando mais emocionado. Então a gente procurou também trazer um pouco dessa emoção para o filme, e a gente fica muito satisfeito de poder ter dado uma contribuição para a memória da nossa cidade. Né? É um trabalho que realmente é muito excepcional, essa forma dele amar as pessoas excluídas, né? Dele não ter nenhum tipo de seleção sobre quem seria o objeto do amor dele. Isso eu acho que é algo muito poderoso, muito revolucionário. Então ele era realmente igualitário, né? Ele trazia todo mundo junto, na mesma perspectiva de amor e de Deus. Então isso é um grande aprendizado para todos nós, porque a gente de fato pode acreditar numa sociedade justa, né? Em que a gente pode criar um mundo em que todos são iguais. Acho que a partir do exemplo prático dele, talvez tenha sido uma das pessoas que existiu, que a gente, né, conheceu, que trouxe de fato esse ensinamento. Então acho que isso é muito potente e que a gente deve aproveitar muito esse legado que ele deixou. Então, e fico à disposição para fazer a produção do filme, do Padre Quinha, depois de tudo que a Diana comentou, né, introduziu aqui, foi muito bonito e muito emocionante. Eu me lembro que na época da filmagem, eu e Diana e a equipe técnica, Mariana, Gregory, a gente pegava o carro, rezava a Ave Maria, não é? Começava a diária. Durante muito tempo a gente se encontrava, rezava a Ave Maria, começava a diária, assim por diante. A gente filmou em praticamente todos os distritos de Petrópolis, são 24 entrevistados para compor essa grande obra, né, porque são 54 minutos, e a gente tinha um homem com bastante história, com muita coisa para contar. Eu apareço rapidamente ali e eu me lembro que na época, né, Diana, o fazer de cinema, puxando para o lado da produção, é muito coletivo, porque todas as artes são muito coletivas, mas o cinema ele só se dá nessa coletividade muito verdadeira, íntegra, e a Diana muito solícita, muito atenta, e eu pensei, Diana, essa pessoa me parece a encarnação do conceito de pessoa, influenciado pela formação na UCP, fiz filosofia lá, parece muito com o conceito de pessoa do cristianismo, é muito importante porque a gente fica diante das pessoas e o Padre Quinha ficava diante dessas pessoas, né, dos moradores em situação de rua, dos adictos e etc. E ele está sempre descompromissado no sentido de não estar olhando essa coisa que a gente fica olhando normalmente, né? Se eu me faço entender, ele ficava diante de Deus. Eu falo isso porque toda vez que a gente está diante de alguém, a gente está diante de Deus, de certa maneira, né? Somos imagem e semelhança de Deus, e a gente está diante, em certa medida, de Deus também.
E era isso, assim, o grande barato ali que tocou a gente na hora de fazer o filme. A gente começou a primeira diária, assim, eu tenho uma memória boa na casa do professor Atahualpa. Era um dia de chuva, a gente lanchou assim embaixo do apartamento dele. Quando chegou lá, ele todo muito solícito, junto com a esposa dele, a dona Marta, tinha lá um banquete pra gente, tomamos cachaçinha de imbu, foi muito gostoso, foi muito bonito, muito emocionante. Eu estava aqui do lado da Diana e eu sou muito emotivo, já chorão. Eu chorei assim o tempo todo, porque é muito bonito. A gente vê a história do Padre Quinha, rememorar o processo criativo, o processo de realizar esse filme, ir para a ilha de edição vários domingos na casa do Gregory, né? Ficar ali, e aí a Diana, no meio do processo, falou assim, a trilha sonora tem que vir muito bonita. Aí a gente foi buscar a trilha sonora lá no Curitiba. Para o filme ficar bom, para o filme ter forças. O filme teve 2 designers gráficos que hoje não estão aqui, mas que ajudaram a formar o cartaz. O cartaz é muito bonito, todo o layout do filme, né, que é o Cláudio Bartz, que é bem conhecido aqui na cidade, e o Jacob, esqueci o nome dele, mas o Herbert Jacob. Enfim, para não alongar muito aqui, o professor Atahualpa ainda dizer, o irmão do Padre Quinha, contar mais. Eu só vou fazer um convite, aproveitando o ensejo. O filme do Padre Quinha também vai estar passando agora no dia 18 de julho, tanto no Sesc de Dandinha e na casa de Zweig, no centro da cidade. Tá bom? Sejam todos convidados e muito bem-vindos lá. Boa tarde. Eu tenho dificuldade, viu? Ele já sabe aqui, de falar do Padre Quinha. A gente olha, 11 anos, as lágrimas ainda rolam. E aquele exemplo que o Dom Gregório falou aqui, que ele chegava com o irmão, era um exercício. Aquele irmão que estava na rua, ele trazia, ele queria mostrar uma família. Às vezes ele queria levar a pessoa para casa. Eu sabia que aquilo fazia parte do aprendizado. Vai chegar a uma casa, desculpa o que você falou, eu ia falar, mas assim, tem que acolher tal. Ele chama professora. Então a gente fazia aquela acolhida, porque eu já sabia que era um jeito daquele irmão, naquele estágio de saída, entrar em uma casa, uma família, que tem uma esposa, que tem, né, uma situação que ele possa também, né, poxa, padre, isso é uma casa, é uma família, é só esse casal, mas ele, olha só, é assim, aqui, quer dizer, a gente mostrava para que aquela pessoa tivesse. A gente não estava ensinando, mas era fácil, entendeu? A gente, né, aprendeu muito com isso. Um outro caso que eu queria dizer, tudo bem, o Padre Quinha acolheu muitos irmãos na situação de rua, mas o Padre Quinha acolheu imenso número de pessoas em situação de classe média e classe alta. As lágrimas não eram só dos irmãos de rua, não. Da instabilidade emocional de muita gente. Era comum o Padre Quinha receber enjauados no bolso, nem se sabia que ali as pessoas poderiam dar, e as pessoas davam, não sabiam que ia ser usado. Essa coisa de ter que dar um casaco, que ficou folclórico, como você deu um casaco para o padre, 48 horas depois ela deu um casaco para o irmão de rua. Poxa, padre, o casaco que eu lhe dei dava mais impressão mais do que eu. Então, isso, um testemunho lá na catedral, né, que ele passou, o padre chegou aqui na sandália, ele estava saindo, né, daqui a pouco, agora espera um pouquinho, trazer a sandália até que dava para o irmão que estava na rua. Quer dizer, essas cenas, esses momentos, são momentos assim que marcaram a vida. Eu, em 2008, me chamou para fiz uma entrevista para ele no jornal, e ele disse: olha, professor, eu queria que você escrevesse os depoimentos dos irmãos aí. Eu fiz trabalho técnico, estudei, levei gravador, levei fita, cassete, cheguei lá
no sorriso, não gravei nada, não fotografei nada, estava desmontado. Porque eu também tenho, na minha família não, comigo, exemplos de situações como essa, em que o álcool destruiu. E acho que o tempo leva a gente, e eu acho que eu tinha essa missão. Entendeu? Então não é assim. Eu vi aqui antes, durante, depois aqui de novo. Eu respiro esse ar do Cuiabá como quem respira assim, entendeu? A oxigenação do pulmão tem que chegar ali para Nossa Senhora e pedir bênção, porque é um momento muito grande. Quem viu em 2008, né, os primeiros passos, né, a inauguração da praça, depois viu o que em 2011 aconteceu, depois está vendo agora, alguns só viram por fotografias, a gente entrar aqui, aí eu acho que as crianças, eu já falei aqui várias vezes, não me canso de falar, quem ressuscitou essa escola foram as crianças. As crianças, naquele dia que eu entrei, uma lá em cima de lama, trazendo a criança para a escola, aquela cena, professora, já está me olhando, né? Aquela cena, como eu vi com o padre aqui, eu digo, olha, a ressurreição está vindo pelos meus passos a levar o filho para a escola. A mãe estava começando a fazer as coisas em casa, tinha que limpar a criança, tinha que trazer a escola, aí os passos estavam vindo. Aí eu acho que toda vez que eu olhei aqui para trás, desculpe, não foi para me apresentar, não, para ver as crianças que estavam ali. E foram as crianças, e são as crianças que nos ressuscitam. E são as crianças que nos fazem manter assim vivo. E a criança que tem dentro de nós é essa que o Padre Quinha levava para jogar bola. Ele falou que se não fosse padre, tinha que ser técnico de futebol de criança. Então ele entendia muito, né? Ele fazia às vezes, né? Tinha mais gente, tinha mais criança do que os que poderiam jogar os 22 de cada time. Então, essa é a parte que a gente teria. Eu não segurei mais, vou te passar para ver se eu vou te montar de novo. Eu sou o irmão mais novo do Padre Quinha, né? Eu sou o irmão caçula, e queria, sentado ali, estava lembrando e vendo, né, que eu apareci muitas vezes, mas na verdade nós éramos 6, né? Um faleceu bem novinho, que eu não conheci, que é mais velho do que eu, depois faleceu o Padre Quinha, e os outros 3 irmãos que eu tenho não se dispuseram a filmar, né? Não quiseram filmar, não quiseram aparecer, né? Outro meu irmão estava viajando, e mais, nós somos mais 4, então nós ainda somos 4 irmãos vivos, né? Até hoje. Então, só para dizer isso, eu estava pensando, senão você vai dizer, Padre Quinha, será que só tinha o João Henrique de irmão? Não, nós somos mais, nós temos eu e mais 3 ainda, né, que não quiseram aparecer no filme, se dispuseram, não tiveram oportunidade, né? Então, ou seja, eles perderam, né? Perderam e eu ganhei. Né? Eu ganhei esse presente, né? Não esse presente de Deus, de poder estar participando desse filme. Então é uma graça muito grande, aquilo tudo que nós falamos, né? Tudo que foi falado, né? Às vezes não foi como uma novela, aquilo ali foi tudo realidade. Tudo que foi falado ali, né? Às vezes filme, né, de ficção, um filme, não é não, aquilo ali foi verdadeiramente realidade. O Padre Quinha vivia aquilo tudo que foi falado, aquilo tudo que foi contado, aquilo tudo que foi apresentado. Então, aqueles padres que nos dispuseram a falar ali, né, aquilo tudo foi verdade, né, vocês podem confirmar. Aquele senhor que falou por último ali, de barbinha branca, né, o cirurgião dentista, o Dr. Edelton, ele até de outra denominação, ele é evangélico, ele é cirurgião bucomaxilar de Petrópolis, muito procurado em Petrópolis, muito famoso em Petrópolis, né, e muito amigo do Padre Quinha. Então aquilo que ele falou, né, logo na primeira fala dele, eu lembrei
houve um acidente muito grave de uma senhora que se chamava Selminha, de Correias, e o acidente foi na BR-040, o carro dela foi atropelado, né, do marido e tal, e ela teve várias fraturas, e ele, como médico, o Padre Quinha era o padre de Correias, ligou para ele e pediu que ele desse um apoio, né? E aquilo tudo aconteceu. E era assim, né? E várias falas que vocês ouviram ali, né? O Serjão, aquele gordão falando, né? Muitas pessoas falavam para o Padre Quinha assim: Padre Quinha, nós estamos precisando de uma vaga na UTI. Mas o Padre Quinha não era o diretor do hospital, não era o secretário de saúde, mas ele se envolvia, ligava para alguém e de repente a vaga saía. E isso é nas pequenas coisas, às vezes no bujão de gás que a pessoa precisava, né, ele mandava levar na casa da pessoa. Eu já levei bujão de gás na casa de pessoas que o Padre Quinha pediu para levar, né? Então, coisas pequenas ele realizava, e também realizava algumas coisas grandes. Não, então, para viver e conviver como o Padre Quinha é uma graça, foi uma graça para nós, né? E ser irmão do Padre Quinha é uma responsabilidade, né? Irmão assim de sangue, né? Sei que o Ataopa se considera como irmão, mas irmão de sangue, né? Que a gente costuma falar assim, irmão de barriga, de pai e mãe, é uma responsabilidade. E ele deixou uma responsabilidade muito grande, né, nas minhas costas, ou seja, que é tocar esse trabalho dele, que é a Associação Oficina de Jesus, né? Hoje eu estou como presidente da Associação Oficina de Jesus. O padre Luiz Melo, que vocês viram na filmagem, é o nosso vice-presidente da associação. Então a associação continua, né, com as suas dificuldades, com as suas necessidades, mas continua, pela graça de Deus e pela intercessão do Padre Quinha. Hoje, né, a igreja pode não dizer que ele é santo, ele pode não ter uma figura, né, ou seja, uma imagem nas catedrais, mas para nós ele é santo, e ele hoje intercede por nós. Isso é que basta para nós, né? Claro, né, talvez nós não vamos ver, né, que o Quinha vai ser santo, mas para nós já é, né? Para nós já é, ele já realiza muitos milagres. Vou dizer para vocês, né, uma coisa que aconteceu rapidamente, né, no dia do velório do Padre Quinha. Eu fui saber isso, né, fiquei sabendo isso muito depois. Lá, quando começou a velar o corpo do Padre Quinha, lá na igreja de Santa Luzia, na Lajinha, uma moça de Teresópolis, que é professora, também como muitos que são aqui professores, ela é professora e ela não podia dar aula, porque ela tinha um problema, uma alergia, alguma coisa com o giz, que as mãos dela sangravam, né? Ela sabe, as mãos dela sangravam. Então, como não podia dar aula, como é que a professora não pode dar aula, não pode ter problema com giz, tem problema com isso? Então colocaram a professora, que não podiam dispensá-la, colocou lá na secretaria. E ela foi para a secretaria da escola, cuidou bem da secretaria da escola, e depois do falecimento do Padre Quinha, ela falou que colocou a sua mão com problema, as suas mãos, né, que ela tinha as duas mãos com problema, colocou as duas mãos sobre o corpo do Padre Quinha e pediu que acontecesse uma graça na vida dela. E vocês podem só dizer para vocês o que aconteceu. Ela ficou curada, ela já não tem mais aquele problema que ela tinha mais. Ou seja, são pequenas coisas que vai acontecendo e vai marcando a nossa vida, né? Então, ela, depois de muito tempo, talvez 1 ano, 2, 3 anos, eu te encontrei com ela ficou sabendo que o seu irmão do Padre Quinha veio me contar isso, veio me contar essa graça, né? Então, é uma moça de Teresópolis que teve esse presente de Deus, porque quem recebe uma graça, recebe um presente de Deus, né? Quem recebe uma cura, como a minha mãe recebeu, né, o médico ter retirado todo o tumor dela, tudo aquilo que estava atrapalhando, né, ela mesma falou ali para vocês, né, é uma graça de Deus. Minha mãe, no dia 4 de junho agora, desse ano, ela vai fazer 1 ano que faleceu. Olha só.
quanto tempo ela pôde viver. Deus deu essa graça dela viver do ano 2000 ao ano 2023. No dia 4 de junho de 2023, a minha mãe faleceu. Muito tempo depois do falecimento do Padre Quinha. 10 anos e alguns meses depois do falecimento do Padre Quinha, minha mãe faleceu. Né? Então, muitas coisas poderia estar contando para vocês aqui, tá bom? Agora, se vocês depois quiserem perguntar, as perguntas fáceis eu respondo, mais difíceis é com ele. Pessoal, agora eu vou abrir para o público também, quem quiser participar, mas eu dei uma gafe aqui, eu esqueci de agradecer, né, enfim, publicamente, que esse projeto, né, o Cineclube Raul Lopes em todo lugar, ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, estadual, no edital de chamada emergencial, apoio às ações de formação e difusão do audiovisual, projetando saberes. Então, dá um crédito aqui também para essa política pública que está fazendo esse evento acontecer também. Olha, eu gostei muito do filme, foi muito tocante saber tudo isso. E o grupo, não é? Amarrou muito bem tudo, fez parte do filme, esse grupo está presente. E Diana, quando traz a questão igualitária, num momento importantíssimo de se falar isso, é muito importante o filme do Padre Quinha, é muito importante que Diana tenha salientado isso, porque a gente está vivendo uma época de estímulo à competição, quer dizer, uma época que em vez de procurar as pessoas, procurar ver o que é comum entre as pessoas, está se procurando competir e criar hierarquias entre as pessoas. Então, o momento de ver o outro como si mesmo, né? Quer dizer, o outro com uma projeção de si, de uma identificação com o outro, é muito importante. Eu acho que é isso que o Padre Quinha mostra. E experiências como essa escola, né? Quer dizer, essa escola também ela é feita pela identificação da sua diretora com a comunidade em torno, com as pessoas, e saber que todo mundo vale, não é? Que todo mundo tem capacidade de entendimento, todo mundo é inteligente, perceptivo. Então, acreditar na inteligência do outro é muito importante. Então, a educação, quando acredita que todos têm possibilidades, e às vezes essas possibilidades aparecem em tempos diferentes, de modo diferente, né? É muito importante. Então, é importantíssimo o que o Diana falou. Esse fecho foi muito bom e que eu acho que deve ficar mesmo na nossa preocupação. A gente não pode pensar que cada um é um competidor do outro, que o mundo é feito de pequenos empresários egoístas que disputam o seu mercado. Não é assim. Obrigado. Boa tarde a todos. Foi deixado claro o empenho, todo o trabalho na busca das informações, das pessoas que conviveram com o Padre Quinha, etc. e tal, por vocês. O empenho para deixar o filme com o máximo de dignidade possível, o mais próximo da representação do que o Padre Quinha foi e é, né? O que me chamou a atenção, eu fiquei curioso, acho que vai ser bem curiosa a história, de saber como foi a questão da busca da trilha sonora, que foi comentado brevemente, mas me deixou curioso assim, de saber, né? Porque até nisso vocês se preocuparam em trabalhar de forma bem trabalhada, bem feita, então com certeza deve ter uma história bacana por trás disso. É isso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras do Áquila, né? O Áquila também é um grande artista, um grande contribuidor aqui para a nossa sociedade de Petrópolis, né? Com o trabalho artístico que ele faz e com tudo que ele representa também, que é um pensador, né? Um artista que está sempre incentivando as ações da cidade e acho que tem essa visão generosa e humana, né? De querer que a nossa sociedade seja cada vez mais justa e respeite a todos e inclua todos.
Em relação à trilha sonora, a gente conheceu essa artista, que ela é de Maringá, na verdade, ela fez um trabalho em Maringá e era de Curitiba, que ela fez um trabalho muito bonito que a gente conheceu também, acho que foi na época da pandemia, que ela fez um memorial fotográfico e sonoro da história de Maringá. Então era um site que tinha fotos históricas da cidade e ela fazia trilhas sonoras em cima da foto. Então era tipo um museu online da cidade de Maringá. Então você clicava na foto e aí assim, se a foto era numa fazenda, por exemplo, tinha o sonzinho do mato, tinha o sonzinho dos bichinhos, tinha um violino, tinha algo que ela foi criando para representar aquele som antigo. E a gente ficou muito impressionada com o trabalho dela, né? Então a gente achou muito bonito. Eu acho até que na verdade não está mais no ar, senão eu iria indicar, mas depois a gente tentou procurar, porque era também um projeto que ela ganhou no edital. Eu acho que ela teve um recurso para pagar a assinatura do site durante um período e depois infelizmente saiu do ar, mas até seria muito interessante que pudesse voltar, porque é um patrimônio para todos. E aí esse trabalho nos encantou, né? Então a gente achou que ela poderia também ter essa sensibilidade, né? E criar, dialogando com a memória. Na verdade, o registro da memória, né? Da história de uma cidade, de um território, de pessoas, de uma população, como que você consegue trazer outros elementos artísticos para ir valorizando, para aprofundar aquele registro da memória. Foi nesse sentido que a gente buscou, né? Então a gente trouxe esse trabalho e eu acho que foi bem sucedido, né? Tem alguns elementos sonoros, enfim. O som do filme também é sempre algo muito importante. A gente tem o som diegético, que é o som que faz parte da cena, né? Que é o som ambiente. E você tem esses elementos artísticos que você pode colocar através da trilha sonora ou até de outros ruídos, né? Que você pode também acrescentando no som. Então a gente procurou ter cuidado com todas as etapas do filme. Boa tarde, parabéns Diana e Vinícius também. Eu acho que vocês, assim, ontem ficaram surpresa lá pela Marinês do Polo. Ela falou assim, Verônica, você vai ter que ir lá representar. E ela acabou contando uma história do Padre Quinha, que ela era diretora lá da Monsenhor e procurou ele, vou citar o nome, né, de quem ele ajudou, e ele resgatou essa pessoa e hoje trabalha e toda vez que a encontra agradece muito sobre esse resgate. Vocês colocaram isso, né? E também assim o perdão, que ela acabou assim numa conversa com ele, aprendeu a perdoar. Então assim é uma história emocionante, né? E vocês conseguiram passar isso, foi emocionante, que é a acolhida, é o perdão, é o, né, o ser humano ali, né? Se fazendo como Jesus, né? Dando esse apoio e buscando. E quando eu vi o Dr. Edelton, né? Ali de outra religião, mas assim, esse carinho pelo Padre Quinha, e o Dr. Edelton também é uma pessoa iluminada, né? Quem conhece, quem sabe que ele também faz todo esse trabalho, eu acho que fechou uma chave de ouro, todos participaram ali e acho que foi uma missão muito difícil para vocês escolherem a quem entrevistar, porque são muitos que têm essa memória grata por ele, né? Esse reconhecimento. Parabéns. Verônica, a gente também queria te agradecer por estar aqui, representando também a Secretaria de Educação, né? Muito obrigada. Quem é o próximo? Tão tímido, ninguém mais quer comentar? O que eu acho da apresentação de vocês e de tudo que eu convivi com o Padre Quinha é a questão surpreendente. Não existe um a priori que você fica esperando que vai acontecer as coisas. Os milagres são de repente e a gente chama disso de instantes de eternidade. Essa alegria que ele trazia
era uma consequência de todo esse trabalho dele, que não aparecia no cotidiano, e de repente tinha essa epifania. E isso a gente viveu muitas vezes aqui, esse instante de eternidade, essas surpresas de Deus, esses milagres que vocês falaram. Muito obrigado a ele, muito obrigado a vocês por trazerem isso para aqui. A primeira vez que eu a vi, o padre que me apresentou, né, na Academia de Propaganda de Educação, que era um presente, que a academia o elegeu como professor do ano, mesmo não sendo exercendo magistério, mas pelos exemplos de vida. É que a professora Cecília, né, nós começamos a ter o contato assim. E a primeira vez que eu vi com o padre Kim, havia as lixeiras, logo aqui, tambores de reciclagem. Primeiro Magno Cabral que eu vi fazer, né, a seleção coletiva, não é a pessoa em casa não. Quando eles foram em casa, se assustaram quando saíram. Tinha uma porção de lixo na porta do colégio para ser reciclado. Isso daqui não é lixo, é reciclado, né? Tinha uma porção de lixo. Essa é a lição que eu já aprendi, né? E os irmãos sempre lembravam que o padre Kim, né, falando assim, tinha essa nossa matéria do banheiro, né? Quer dizer, os irmãos tinham uma dificuldade, terminou o papel higiênico, o outro não deixava, né? Ele falou, um dia, um ato de caridade, você também repor papel higiênico no banheiro e descolar, para deixar o outro e não houver pressa necessidade, vai ter que já encontrar isso. Aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Então essas coisas pequenas, as situações pequenas, é um tipo de discurso. E aí, eu não vou me comprometer assim tão publicamente, mas eu acho que a gente precisaria agora fazer dos milagres cotidianos que são marcantes na questão do Padre Kim. Aí eu estava até pensando, né, além da pedagogia digamos assim, da caridade, né, essa pedagogia, há também aquela em que é o seguinte, você cuida do outro pela necessidade de amar-se também. Quer dizer, você recebe mais, né, quando dá, né, você sente mais grato, a gratidão que você tem do que o outro que recebe. Então, o Padre Kim me ensinou muito isso. E outro detalhe, só para eu dizer, que eu acho que um dos fundamentos dessa pedagogia da caridade e da solidariedade é também o respeito pela natureza. Entendeu? Ele também passou muito isso. E a questão que alguém falou aqui do perdão era a briga nossa, da Jaqueline e todos eles. Tinha um irmão que era a 12ª vez teve recaída. Eu tive igual o padre da Souza também, vou mentir, entendeu? O cara chega, pega as coisas da. Aconteceu uma vez, vou falar. Pegou a televisão e levou para a boca, onde era aquela casa ali da. que nem tem mais. Logo no início ali da. Também. A vontade, eu disse, você não bateu, deu um soco na cara dele, não. A vontade de assim, então a gente pegava da própria casa para botar na boca de fogo. Na Vileira Chique também, fez a mesma coisa. Então, isso ele perdoava. Outro dia ele era no carro e levou para o sítio. Esse perdão, 10ª, quer dizer, está escrito no Evangelho, não 7 vezes, 70 vezes. Então não é uma vez. Então ele estava cumprindo, ele estava na 12ª, né? Então ele botava muita coisa. Então, a necessidade de perdoar a si e ao outro, e esse é o maior problema do recaído, é não perdoar-se, porque ele viu a família, a mulher, o esposo, em situações tão tristes, que ele se sente culpado. Então ele até perdoa o outro, mas ele não se perdoa, aí cai de novo. Esse é o foco melhor, quer dizer, Antônio Cruz. Era o pior que a gente encontrou. Porque ele não se perdoava. Pô, eu não consigo. Eu ouvi muitos testemunhos, o livro tem vários testemunhos. Um dos que eu achei mais difícil, que o irmão chorou bastante, é que ele estava preso, porque ele estava traficando, é verdade, estava preso. E a mãe dele, a mulher dele, a filha dele tiveram que entrar numa fila
e ser listada dentro das suas partes íntimas. Imagina, você tem que ficar acocorada. Então ele disse, olha, tudo bem, eu estou aqui, estou pagando, mas minha mãe não podia passar por isso. Entendeu? Assim, imagina. O que ele está, quer dizer, o que ele levou de casa, tudo bem. Ele é bem material, mas aquela humilhação estava na cabeça dele por muito tempo. E a mudança de túnica que o senhor falou? Pois é, eu voltei para ele, eu masturei mais. Sim. Mas a importância da mudança de túnica, porque a mudança de túnica é a base da educação. Você recebe uma criança com uma etiqueta e você vê a potência dela. É essa que é a mudança de túnica do seu livro para a educação. Nós ficamos, Padre Kim, discutindo o título do livro. Aí daqui a pouco a gente chama o professor. Aí, professor, já sei o título. Qual é? Trago a túnica nova. Aí ele me explicou a mudança de túnica, do acolhimento, da parábola do filho pródigo. Então ele conseguiu, quer dizer, a oficina de Jesus, né, que também foi o título, né, que Deus era o operário, né, que trabalhava lá para acertar as pessoas, né, e ele só estava ali nesse aspecto. Ele também colocou essa questão da túnica. Olha, a gente fica com o outro como outro filho. Por que ele está dando isso? Por que ele está fazendo aquilo? A gente não sente, né? Estou falando isso do acolhimento. É muito importante não isso. Professora, desculpe eu ter que falar isso, mas a gratidão do Padre também pela sua ajuda é muito grande. O seu livro, como que a gente consegue? Eu não sei se está esgotado na oficina de Jesus, mas o livro foi feito para a oficina de Jesus. Os direitos autorais do livro é da oficina de Jesus. Até se eu quiser usar, eu vou ter que pedir a permissão à oficina de Jesus. Então, o livro foi feito, a arrecadação para a oficina de Jesus. Eu sou o autor do livro, meu nome está aqui na capa. Mas aqui o livro é feito por mais de 40 depoimentos de irmãos que a gente escolheu. E eu digo uma outra coisa, quando eu desligava o gravador, eles contavam para mim. E eu não sentia vontade de escrever porque estava contando para mim, assim, para o atual autor. Talvez eu tive que ser amigo de muitos deles, sou amigo até hoje, porque senão eles não falariam o que falaram que estão no livro. Então, o primeiro erro que eu tive, erro mesmo de todo acadêmico, todo trabalho acadêmico é ser técnico. A primeira coisa que eu tive que jogar fora foram todos os preceitos de fazer dissertação. Todos. Joguei tudo fora. Então, não fiz uma dissertação. Nem colhi depoimentos como técnico. Colhi depoimentos como os amigos. Não tinha, nem caso tá. A gente está com um problema que tem assim, fita cassete. Ontem tentei pegar o gravador, não estava rodando, nem a questão da pilha, o gravador mesmo estava ruim. Mas eu não sei, ela levou as duas fitas para, quer dizer, digitalizar para botar no filme. Então as fitas estão lá em casa, eu nem tive coragem de trazer, porque eu digo, tem uma raridade da nova Pariquinha, não vou levar, vou expor isso. Quer dizer, então eu estou. Desculpe, é difícil, entendeu assim? É porque assim, vocês não é escolhido, é porque eu errei também. Entendeu? Eu estou do meu depoimento porque eu errei. Eu podia ter, quer dizer, ter me dedicado mais, né? Ter amado mais, ter me entregado mais aquela canção que fica na minha cabeça do Titãs. Então a gente ficou pela metade, e por isso que isso todo. Mas eu vou repor isso, com certeza. Eu acho que você acertou muito, na verdade. Esse trabalho que você faz é uma grande contribuição. Você não... que mais do que errar, você acertou muito. Eu acho que todos nós agradecemos muito por esse trabalho que você fez, que é o livro, que é juntar todas as informações, ter feito essas entrevistas, que a gente só tem que te agradecer. Agui, eu tenho dois comentários que eu acho que eu gostaria de fazer também, que são importantes.
que até revendo o filme agora, eu vi como eu achei importante e bonita a fala da Creonilde, que está aqui, que fala em nome da escola. Como tem um peso, uma emoção, né, na forma que você fala, como aquele momento ficou bonito no filme. Eu fiquei até, né, eu fiquei feliz de rever e de sentir isso. E também achei muito impressionante como a sua fala condiz muito com o texto da Cecília, que foi lido aqui pelas crianças, que fala dessa pedagogia da solidariedade, que o professor também citou, né? E se tem alguns aspectos do filme que podem se desdobrar, porque quando a gente faz um filme, a gente também tem que escolher, né? Tem que cortar, tem coisas que não dá tempo de avançar. Mas que como isso também daria para se desdobrar e virar um segundo filme, né? Essa questão de como o ensinamento dele também desdobra uma série de outros raciocínios, pensamentos e metodologias de ensino, de convivência, né? E que essa escola que a gente está aqui hoje representa, de fato, na prática, né? Então, eu acho que merecia, quem sabe, até se transformar num outro projeto para o próximo filme, aprofundar esse assunto. E a outra coisa curiosa que eu gostaria de citar é que logo no início a gente tem umas imagens que são de uma pipa, né, que a gente tirou de uma fala que o professor Ataopa também registrou no Padrequinha, em que ele dizia o seguinte: quando ele descobriu o sítio, ele deu o nome do sítio, né, do Sorriso de Nossa Senhora, ele tem umas palavras dele bem no início, mas é bem rapidinho, que ele fala assim, que quando ele era criança, ele soltava um pipa, e que aí ele via a pipa na montanha, Petrópolis é cheia de montanhas, e que aí eles gritavam para a montanha, e aí a montanha devolvia o eco do grito, né? E que ele via essa relação com Deus Nossa Senhora da mesma forma, que quando ele fazia um bem na terra, que ele acolhia, né, uma pessoa que precisava se curar de alcoolismo, levava para o sítio, que ele sentia que a Nossa Senhora respondia com um sorriso, porque via que estava sendo feito um bem na terra para o filho dela, né? Então a gente fez essa relação que ele associava da infância dele, desde que ele soltava a pipa, que ele descobriu essa relação com o céu, né, digamos, com um espaço maior. E aquelas imagens a gente filmou exatamente no Morro da Oficina. Por acaso, né, foi antes da tragédia de 2022, e na verdade a gente dialoga com a questão, porque a gente passou também por a tragédia aqui, né, que está presente no filme, a Nossa Senhora das Graças aqui. E por acaso, né, eu estava num local lá próximo ao Morro da Oficina, era uma base que a gente tinha, e lá ficavam muitas crianças soltando pipa. Então a gente filmou aquilo, era bem no topo do Morro da Oficina, onde caiu um ano depois. Então acabou que o Morro da Oficina faz parte do filme de uma forma, né, involuntária, por coincidência, e acaba trazendo essa relação também. Depois eu fiquei muito emocionada, né, quando a gente reconheceu tudo isso, como as forças, né, agem. Mas estamos firmes e fortes aí, nos recuperando, e acreditamos muito na força, na resiliência da nossa cidade de Petrópolis para enfrentar todos os desafios e continuar aí no projeto coletivo. É isso. Boa tarde a todos, mais uma vez, meu nome é Carvalho. Eu quero dizer o seguinte, é como o senhor João Henrique falou, o irmão do Padrequinha. Tudo que é passado no documentário é real, é verdadeiro, é tão verdadeiro que eu sou prova disso, porque eu sou uma pessoa que foi recuperada pela Associação Oficina de Jesus Padrequinha, que é o nome que leva hoje, né? E também, eu queria rapidamente, serei breve, dizer que o que resume o Padrequinha em si, e a obra dele que continua até hoje, é o amor. Uma das palavras que eu aprendi na minha trajetória de recuperação, uma das frases que eu aprendi que eu acho muito incrível, é a seguinte: me ame quando menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Então, eu comecei a beber com 12 anos de idade, tenho 37, eu tinha mais de 20 anos de alcoolismo, e depois que o alcoolismo chegou a um ponto muito grave na minha vida e realmente me tornei dependente químico, eu perdi tudo, né? É uma história que meio que se repete, mas cada indivíduo tem sua história própria, mas se repete nas
principais características, que é você perder tudo e realmente chegar a um estado de desgraça. Então eu perdi o trabalho, a condição de trabalhar, a minha dignidade, perdi o meu casamento, perdi o contato com os meus filhos, né, o respeito, a moral, perdi tudo. E quando eu realmente perdi tudo, eu tentei parar de beber. E não conseguia de forma alguma, eu tentei de todas as formas, de todas possíveis, e não conseguia. E o meu principal objetivo, o meu único objetivo até então, que ainda me mantinha tentando, era o amor pelos meus filhos. Mas o álcool, a dependência química, no meu caso era só o álcool, foi o suficiente para destruir minha vida. Em outros casos são outras drogas também. É tão maligno que fez ultrapassou até o meu amor pelos meus filhos, a ponto de eu desistir de tentar até tirar minha própria vida. E no meio das tentativas, dentre elas, o meu pai, que era afastado, se aproximou de mim e tentando me ajudar, descobriu a Oficina de Jesus. Eu estava em Praia de Mauá, Magé, né, outro município, descobriu a Oficina de Jesus e na proposta me convidou e tal, entrou em contato. Surgiu a oportunidade de conhecer, de ser acolhido pelo sítio, não chama de internação, é acolhimento, no sítio Nossa Senhora das Graças. E eu vim sem esperança nenhuma, só para assim, mostrar para minha filha o seguinte: gente, ó, eu estou tentando, mas não consigo. A minha intenção era meio que essa, intenção não, né? A minha realidade era essa, porque eu sabia que era impossível, e eu declaro isso, é impossível sair da dependência química. Então só Deus para te tirar disso, porque só Deus realiza o impossível. Vamos lá, aí eu tinha muito preconceito contra a Igreja Católica, porque já como é associada à Igreja Católica, um monte de coisa, bem sem esperança. Mas aconteceu algo incrível. Eu já tinha perdido tudo na vida, até o contato para com os meus filhos, imagina. Mas eu me senti amado na Oficina de Jesus. E eu estranhei aquilo porque eu já era marginalizado. Eu cometi coisas horríveis, coisas que eu não faria. Eu feri pessoas, eu magoei pessoas, eu entristeci pessoas, eu destruí pessoas, destruí minha vida. Mas mesmo assim eu fui amado na Oficina de Jesus por pessoas que nunca tinham me visto. Então eu senti esse amor e foi quando começou a minha transformação. Começou a minha recuperação. O amor que vem direto do céu. Ou seja, eu não conhecia o Padre Quinha, mas eu o amo, porque eu sei que ele me amou também sem ter me conhecido, porque ele me amou assim como Jesus Cristo, ele reproduziu o amor de Jesus Cristo aqui na terra. Isso é incrível, e esse amor continua através da obra dele, continua através de outras pessoas que se envolvem na obra, direta ou indiretamente, tanto que eu estou recuperado hoje em dia, depois de mais de 20 anos de alcoolismo, agora estou 1 ano e 7 meses na sobriedade. Sou um colaborador da Oficina de Jesus, porque eu sei que essa obra de fato resgata vidas, salva vidas. Estou com a oportunidade de estar com meu filho mais velho aqui hoje comigo, Nicolas, 13 anos, graças à Oficina de Jesus, graças a Deus, graças ao Padre Quinha, que se permitiu ser instrumento do Espírito Santo aqui na terra. E a Oficina quero finalizar com o seguinte, desculpa ter sido longo, que a Oficina de Jesus continua com o trabalho de resgatar vidas, com o sítio Nossa Senhora das Graças, que funciona no Brejal, na Posse, como foi passado no vídeo. E após o falecimento do Padre Quinha, que já fazem 11 anos, o número de ajuda, o número de apoio, o número de voluntários, de colaboradores, sejam fisicamente, financeiramente, diminuiu bastante. Mas essa obra continua, e eu sou prova disso, e a obra continua precisando de ajuda, de apoio, de divulgação, e continua também precisando ser difundida, ser divulgada para aqueles que não conhecem a oportunidade da recuperação, aqueles que pensam que a vida do seu ente querido, do seu filho, do seu marido, ou da sua própria vida, aqueles que pensam que não tem mais saída, que chegou ao fim, que eles descubram que tem saída sim, tem esperança sim, porque é impossível, nós temos um Deus que é um Deus do impossível, que se manifestou aqui na terra através do Padre Quinha, e a obra dele continua até hoje. Então é isso, gente, obrigado. Então, pessoal, acho que a gente vai chegando ao fim do nosso evento. Queria agradecer demais vocês todos que
estão aqui com a gente, Vinícius Gabriel, a Diana Liesco, a Tauapa, a professora Tauapa e o irmão do Padre Quírio, José. Muito obrigada por vocês estarem aqui, disponibilizarem, né, o seu tempo para estar aqui. Vocês também, pessoal da comunidade, da escola. Maria Cecília, muito obrigada sempre por tudo que você faz. É maravilhoso todo o seu apoio, o trabalho aqui no elas são esse reflexo, né, de tudo que é o trabalho, né, das pessoas que, ou pela religião, ou pela coisa, como a Diana também estava falando antes da gente chegar aqui, né, a pessoa tem que agarrar e pegar e fazer, né, então depende muito da força que o Padre Quinha deu para as pessoas. Você também faz isso aqui com os professores, com as crianças, então é uma coisa que enfim, a gente louva bastante também. E eu fico muito feliz de poder estar realizando esse evento aqui na escola também. Então, obrigada a presença de todo mundo. Vai ficar gravado, depois a gente quer também assistir e reassistir. E é isso. Obrigada, pessoal. Vamos rezar então a Ave Maria, né? Em memória ao Padre Quinha. Depois eu, como diácono, também posso dar a bênção para vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Quinha também tem uma frase, né, que ficou como um slogan, né? Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Todos, toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos.